Romanos 8:18. Assim, a santa e perfeita palavra de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O tema da mensagem desta manhã é a realidade do sofrimento e da glória. A realidade do sofrimento e da glória. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santíssima, riquíssima palavra, que é orientação, ó Pai, abundante para a nossa vida, que contém os tesouros da Tua sabedoria, ó Pai. Nós nos sentimos pequenos diante da riqueza da Tua revelação e por isso pedimos que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra, ó Pai, para que sejamos edificados pelo Senhor, para que o Teu Santo Espírito, que conhece cada coração nesta manhã, possa Ele mesmo fazer a obra, iluminar as nossas mentes, abrir o nosso coração, aplicar a Tua palavra. Nós somos, ó Pai, totalmente incapazes de fazer essas coisas, nós somos pecadores, somos vasos de barro, mas Tu és o oleiro e o Senhor pode moldar a cada um de nós de acordo com a Tua palavra. É isso que nós te pedimos nesta manhã, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o sofrimento é uma realidade na nossa vida e a culpa é toda nossa, é toda nossa. Deus fez tudo perfeito, Deus fez um mundo perfeito. A cada dia da criação Ele repetia, e viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. A análise do Deus Santíssimo, do Deus perfeito, não uma análise humana, não a análise de Moisés, a análise do Deus perfeito, bom, bom, bom. Ao final da criação, viu Deus que era muito bom. A avaliação do Deus perfeito é muito bom, muito bom. Mas veio o pecado. Nossos pais preferiram seguir a tentação, ouvir a serpente, preferiram um pseudo-poder e uma pseudo-liberdade que a serpente sussurrou em seus ouvidos, e eles tinham o paraíso ao redor, mas eles seguiram a voz sagaz e mentirosa da serpente. E a partir daí é que tudo deu errado no mundo. A partir daí é que entraram os problemas de relacionamento, Adão colocando a culpa em Eva, Eva colocando a culpa na serpente, discussões. A partir daí, um filho matou o outro, veja a tragédia, Caim matou o próprio irmão. A partir daí o pecado cresceu de uma forma exponencial e Deus teve que acabar com toda a humanidade, só sobrou uma família, separou a família de Noé e acabou com o restante para dar um recomeço, porque o pecado chegou em níveis gigantescos. Então, Deus fez tudo perfeito. O sofrimento entrou por nossa culpa, representados ali pelos nossos pais, mas nossa culpa. É por isso que nós passamos por tantos problemas nesta vida, por tantas dificuldades. Jó, capítulo 5, verso 7, escreveu o seguinte: o ser humano nasce para enfrentar aflições, tão certo como as faíscas do fogo voam para cima, voam para o alto. O sofrimento, então, é uma realidade que nós conhecemos. Nem preciso argumentar muito, todo mundo sabe aqui o que é sofrimento. Não é uma questão teórica, abstrata, um pensamento filosófico. Todos nós sabemos o que é sofrer. Todos nós já derramamos lágrimas aqui, todos nós já perdemos sono, todos nós sabemos o que é sofrer. É uma realidade na nossa vida. Mas, por outro lado, nós temos uma contraposição, um contrapeso, uma compensação
para aqueles que são filhos de Deus. A vida do Filho de Deus, ela deixa de ser uma vida de apenas sofrimentos para nós já sentirmos algumas amostras de glória. Há esse contrapeso na nossa vida. A glória não está neste mundo. O mundo não conhece o que é um relacionamento com um Pai amoroso. O mundo não conhece estas faíscas de glória que nós já temos aqui na nossa vida com Deus. A glória que está para ser revelada em nós, nós a conhecemos. E nós sabemos como será a consumação dessa glória no final dos tempos. Hoje nós pegamos como que faíscas, mas nós conhecemos o final da história. Nós sabemos como será a glória a ser revelada em nós. A glória, para aquele que está em Cristo, já é uma realidade. O que alivia as dores, as dificuldades, as tribulações, os pesos desta vida. Nós já temos um contrapeso, já temos uma compensação, a glória na qual nós já estamos envolvidos. Por isso que nesta manhã nós podemos olhar para este versículo aqui de Romanos 8 e 18 e falar destas duas realidades, a realidade do sofrimento e a realidade da glória. E o primeiro ensino que nós podemos tirar olhando para essas duas realidades, sofrimento e glória, é que são realidades inseparáveis neste mundo e para aqueles que são filhos de Deus. São realidades inseparáveis. Voltemos ao versículo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós, de fato, participamos dos sofrimentos e das glórias de Jesus. Veja o versículo anterior, veja o versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sofrimento e glória. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então, é a missão do Filho de Deus, passarmos pelo sofrimento e passarmos pela glória. A semelhança do que aconteceu com Jesus Cristo. Quando nós estudamos a vida de Jesus Cristo, nós encontramos esses dois estados, um estado de humilhação e um estado de exaltação ou de glorificação. E no estado de humilhação, Jesus encarnou-se, ele esvaziou-se da sua glória, a glória que tinha com o Pai, e ele assumiu a forma de servo. Ele não andou entre nós como um anjo, como Deus, na sua ampla divindade. Sim, ampla divindade, ele continuava sendo Deus, mas na sua ampla glória aqui entre nós. Ele assumiu forma de servo, ele desceu ao nosso estado, ele assumiu a nossa humanidade, ele humilhou-se. Isso é estado de humilhação. Ele sofreu morte de cruz, ele foi sepultado. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de estado de humilhação. Veja, meus irmãos, como a Bíblia nos leva para este caminho. A vida com Cristo não é uma vida de vitórias, de empregos, de riqueza, como algumas igrejas hoje, dentro do que a gente chama de mundo evangélico, algumas igrejas têm falsamente pregado. Olha, venha para a nossa igreja e os seus problemas vão acabar. Venha para a nossa igreja e você vai ficar rico. Venha para a nossa igreja e você vai deixar de ser funcionário e vai se tornar chefe. Venha para a nossa igreja e nós vamos curar todas as suas doenças. Tudo mentira, tudo mentira. É ecos de Satanás tentando a Jesus Cristo. Satanás fez as mesmas tentações para Jesus Cristo. A teologia da prosperidade já estava lá no deserto, na boca de Satanás. E hoje igrejas que se dizem evangélicas estão com esse falso evangelho.
de dizer que seguir a Cristo é uma vida de sucesso, é uma vida de vitória. É vitória sim, mas é a vitória do nível que Cristo nos mostrou. É primeiro a coroa de espinhos, para depois a coroa de glórias. Primeiro a coroa de espinhos, depois os louros da vitória. Esse é o nosso caminho. Na verdade, para alguns de nós, dependendo da família e do contexto, quando nós nos convertemos, a situação ficou muito mais difícil. Família rejeitou, amigos rejeitaram. Há alguns irmãos nossos em outros países, em países islâmicos, que converter-se a Jesus Cristo significa ser expulso da família. Essa é a prática entre os muçulmanos mais radicais. Converteu-se ao cristianismo, não é mais meu filho, pegue suas coisas e vá embora. Nós temos isso acontecendo hoje no mundo, meus irmãos. Mas Cristo, a estes, traz a grande promessa: aqueles que deixaram pais, mães, filhos, por amor ao meu nome, receberão muito mais no porvir, na glória. Muitas igrejas têm dito que o crente não pode sofrer, mas a Bíblia mostra justamente o contrário. Nosso Senhor Jesus, na última bem-aventurança, no Sermão do Monte, Mateus 5, ele disse: felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque os verdadeiros discípulos serão perseguidos. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Cristo já estava avisando: vocês serão injuriados, falarão mentiras a respeito de vocês, perseguirão vocês, se preparem, é sofrimento, mas bem-aventurados sois, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, quando nós sofremos por causa do Evangelho, quando nós somos perseguidos por causa do Evangelho, nós entramos neste rol digníssimo dos profetas que foram perseguidos. É por isso que Cristo fala: alegrem-se, alegrem-se. Vocês estão entrando num rol digníssimo. Cristo também disse: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João 15, 20. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, Cristo nunca disse que a nossa vida seria maravilhosa, sem problemas. O contrário, no mundo passais por aflições. Tende bom ânimo, coragem, sigam adiante, eu venci o mundo. Veja o que aconteceu com os apóstolos, Atos 5, 40, 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Você já viu alguém levar uma surra de chicotes e sair feliz? Eis os apóstolos aqui. Eles foram açoitados por estarem pregando o nome de Cristo e saíram felizes por terem sido dignos de sofrer afronta no nome de Cristo. Veja, sofrimento e faíscas da glória é o que nós já temos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse o seguinte: os aconselhou: em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Graça de sofrer por Cristo. Isso não é
azar, não é miséria, não é infortúnio, é graça. Sofrer por Cristo é graça. Tiago escreveu assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando nós passamos por perseguições por causa do Evangelho, nós nos tornamos mais fortes, mais perseverantes. Essa é a ideia. Então, é bênção, no final é bênção. E por fim, Tiago 5, 10, 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não temos nenhuma promessa de prosperidade, de ausência de problemas. Pelo contrário, a nossa vida neste mundo, a semelhança do que aconteceu com Cristo, será de perseguição, de sofrimento. Esta é a realidade do sofrimento e o nosso estado de humilhação. Quando você olha para o final da vida dos discípulos, você só vê martírio. Todos os apóstolos, menos João, morreram martirizados, ou decapitados, ou crucificados, ou apedrejados, todos eles. Só João morreu de velhice, digamos assim, sem passar por um martírio, mas ainda assim ele estava exilado, preso na ilha de Patmos. Observe que os 12 apóstolos, e aí você pode colocar Paulo também, porque Paulo morreu decapitado. Todos os apóstolos, exceto João, que estava exilado, sofrendo também, por óbvio, morreram, meus irmãos, em estado de humilhação. Pedro crucificado depois de 9 meses de prisão, Paulo decapitado, Tiago, filho de Zebedeu, decapitado, João na ilha de Patmos, André crucificado. Esse é o padrão dos apóstolos e dos discípulos de Cristo. Cristo havia dito: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz, eu já estou levando a minha. Pegue a sua cruz e vamos ser crucificados. Então não há promessas de prosperidade no Evangelho, há promessas de cruz, de sofrimento, mas um sofrimento amparado por Deus, aguardando a ressurreição. Quando você avança na história do cristianismo, aí você vai encontrar muito mais martírios. Ali na igreja primitiva foram muitos, não é? Muitos irmãos nossos, eles foram perseguidos pelos imperadores romanos, foram jogados às feras para serem dilacerados lá no Coliseu de Roma. Historiadores falam de crentes sendo queimados para servir de iluminação nas ruas de Roma. Foi sangue para todo lado. Na Idade Média, ou ali no período chamado pré-reforma, nós temos John Huss, que era um padre, e ele começou a pregar a Bíblia na língua do povo. Ele percebeu que o povo não estava sendo edificado ouvindo latim, ninguém sabia latim, só os religiosos. Então John Huss começou a pregar na língua do povo, e isso o povo começou a se converter, o povo começou a entender a Bíblia e começou a se converter. A Igreja Católica mandou seus espiões, constataram, chamaram ele no tribunal, e ele passou pelo tribunal da Santa Inquisição e foi queimado vivo. Savonarola, outro religioso do século XVI, o mesmo caminho, e foi enforcado e queimado. William Tyndale foi estrangulado e queimado, tudo porque eles estavam ou pregando o Evangelho na língua do povo, e no caso de Tyndale, traduzindo a Bíblia para a língua do povo. E muitos outros foram queimados vivos. Houve uma noite chamada a Noite de São Bartolomeu, em que entre 10 e 30 mil protestantes foram mortos, porque eram protestantes, só porque eram protestantes.
Então essa é a realidade do sofrimento, mas para o cristão ela vem acompanhada do estado de exaltação. Falamos do estado de humilhação, mas qual é o estado de exaltação? É o caminho que Cristo percorreu: ressurreição, ascensão. Cristo assentou-se à direita de Deus Pai e retornará. Tudo isso é o estado de exaltação, de glorificação de Cristo. Nós vamos seguir o mesmo caminho, o caminho da ressurreição, o caminho de reinar com Cristo pela eternidade. Pedro fala sobre isso na sua epístola, Pedro 1, 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro fala dos sofrimentos, mas fala do louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, quando Cristo voltar. Pedro ainda no capítulo 4 diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Pedro ainda, capítulo 5, Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Todos os textos apontam para uma glória que virá. Ainda Pedro: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, todos aqueles que sofreram por Cristo serão glorificados. Este é o primeiro ensino que nós temos aqui no texto, realidades inseparáveis para o cristão. O segundo ensino é que são realidades incomparáveis. Incomparáveis, é o que diz o nosso texto. Veja: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tenho por certo, aponta aqui uma firme convicção, e não podem ser comparados. Está certo que não há comparação entre os sofrimentos e a glória, é incomparável. Os sofrimentos do tempo presente são limitados aos nossos anos de vida, 80, 90, 100 anos talvez. Agora, a glória a ser revelada, aí não tem tempo, não tem validade, é eterna. Então não tem como comparar aquilo que é finito com aquilo que é eterno. É incomparável. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz isso com outras palavras: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Observe as palavras que Paulo usa: a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea, produz eterno peso de glória. Percebeu? É como se tivesse uma balança de 2 pratos, e a leve e momentânea tribulação está aqui, e o eterno peso de glória está encostando na base. É o eterno peso de glória. Acima de todo, não tem comparação. Não tem como você comparar coisas que duram 90 anos, 100 anos, com a glória eterna. É incomparável, incomparável. E note que Paulo fala de leve e momentânea tribulação, e será que Paulo entendia de sofrimento? Será que Paulo sabia o que era tribulação? Será que Paulo sofreu alguma vez? Vamos ouvi-lo. 2 Coríntios 11: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muitas vezes, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas.
uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Então, eu acho que Paulo sabia o que era sofrer, não é? Quando ele fala aqui que ele foi açoitado 5 vezes, uma quarentena menos um, o que era isso? Pela lei, o indivíduo que recebesse 40 açoites, ele não poderia receber mais nenhum. Os irmãos sabem o que é açoite, né? São chicotadas. E os romanos, às vezes, colocavam no chicote pedaços de ossos ou pedaços de chumbo para produzir mais dano. Só que a lei dizia que o indivíduo que recebesse 40 chicotadas, era o limite, ele não poderia receber mais do que isso. O que os romanos faziam? Parava no 39, uma quarentena menos um, porque aí eu poderia repetir depois a série de mais 39, entenderam? E ele recebeu 5. Eu fico imaginando como eram as costas do apóstolo Paulo, cheias de cicatrizes, cheias. E numa das cartas ele diz: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Não é figura de linguagem, é literal. O apóstolo Paulo sabia o que era sofrer. Foi apedrejado, tido como morto, açoitado, fustigado com varas, perigos, naufrágios. Ele sabia o que era sofrer por Cristo. E ele pega todo este currículo de sofrimento e fala em leve e momentânea tribulação, que produz um eterno peso de glória. Então olhe para os sofrimentos da tua vida que você está passando talvez agora e saiba que quando colocado na visão geral, é leve e momentâneo este sofrimento, é passageiro, vai passar, vai passar. Agora, a glória que nos aguarda, essa é eterna e é pesada, é um eterno peso de glória. Então anime-se, porque a glória, ela é muito mais pesada e valorosa e duradoura do que os sofrimentos desta vida. São realidades incomparáveis. Isso nos leva ao terceiro ponto. Além de serem realidades inseparáveis, incomparáveis, o terceiro ponto é que é uma realidade indescritível. Agora falando da glória, é uma realidade indescritível. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele escreveu assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É indescritível. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. É indescritível. Paulo escreveu que foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis. Inefáveis é que você não consegue expressar, uma realidade tão grandiosa que você não consegue expressar com palavras. Ele ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, a glória que virá é indescritível, é inefável, é indizível, não cabe em palavras. Esse é o relato que nós temos na Bíblia, meus irmãos. E veja o final do nosso versículo: a glória a ser revelada em nós. A glória a ser revelada em nós. Você percebeu que não é a glória a ser revelada a nós, mas é em nós. Em nós. A glória de Deus nos atingirá. A nossa humilhação se transformará em glorificação, e não é algo externo, é em nós.
porque nós teremos o nosso corpo transformado. A glória entrará em nós e o nosso corpo será glorificado. É o que a Bíblia nos diz. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. O nosso corpo será transformado em glória, à semelhança do corpo glorioso de Jesus Cristo. É isso que nos aguarda, é isso que nos espera, meus irmãos. Paulo escrevendo aqui o verso 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Cristo foi glorificado, nós o seremos também. Colossenses 3:4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, a glória que virá sobre nós, em nós. E Paulo explica isso com detalhes em 1 Coríntios 15, que nós lemos um trecho na liturgia. A nossa glorificação inclui passarmos a nossa glorificação inclui incorrupção ao invés de corrupção. Nós estamos num corpo corrupto, que a cada dia a renovação das células é menor. Significa que há uma contagem regressiva, não é? É um corpo que tem validade, é um corpo corruptível. Mas, na glória, nós passaremos então dessa corrupção para a incorrupção. Nós teremos corpos incorruptíveis, corpos que vão durar a eternidade inteira. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. É como se o nosso corpo fosse uma semente que é plantada na terra. Nós vamos para a terra mesmo, né? Semeia-se corrupção, ressuscita incorrupção. Na ressurreição dos mortos, os nossos corpos, eles se levantarão dos sepulcros, dos cemitérios, serão elevados aos ares para serem transformados em glória, serem reconstituídos, mas totalmente glorificados. É o que a Bíblia nos ensina. No mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, nós teremos glória ao invés de desonra. Diz o texto, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Não é nada honroso você ser sepultado, você morrer e ser trocado pela mão de outras pessoas. Não é assim que acontece quando alguém morre? A pessoa está lá, morta, inerte, alguém vai trocar sua roupa, alguém vai ajeitar lá o caixão. Desonra, mas semeia-se desonra para ressuscitar em total honra, o caminho de Cristo. Poder ao invés de fraqueza. 1 Coríntios 15, 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. O nosso corpo é fraco, meus irmãos. Se entupir uma veinha na tua cabeça, acabou. Se nascer um tumor na tua cabeça e crescer rapidamente, fim. Se uma veia do teu coração entupir, acabou. Nós vemos jogadores de futebol com exercícios diários, alimentação regrada, acompanhamento médico. No campo do futebol, ter um infarto fulminante e caírem duros. A vida é frágil, a vida é frágil. Nós estamos vivos porque Deus conserva a nossa vida. Não é natural, é sobrenatural. É sobrenatural. Se fosse natural, haveria lógica. Se fosse natural, pessoas de 90 anos com tantas doenças, nós vimos na pandemia, idosos entrarem com Covid em hospitais, ficarem internados lá e saírem vivos. E nós vemos adolescentes hoje morrendo com infartos fulminantes. Se fosse natural, teria lógica. Siga as regras, boa alimentação, exercícios, você vai viver muito.
Não é assim, não é assim. Há uma força que os médicos não conhecem, que é quem determina quantos dias a pessoa vai viver. Nós temos muitos relatos de pessoas que os médicos disseram: olha, 6 meses de vida. Temos aqui na igreja 6 meses de vida, família. E a pessoa está aqui hoje. E nós temos, como eu falei, pessoas que pela saúde, pelo esporte, pela alimentação, puxa, vai viver 100 anos. Morre aos 20. Não tem lógica. Por quê? Porque é Deus quem determina, não é a medicina, não é a ciência. É Deus quem determina o dia que nós nascemos e o dia que nós morreremos. Está nas mãos de Deus, pode confiar, não está na mão dos médicos. Então, poder ao invés de fraqueza, na glória nós seremos, meus irmãos, totalmente glorificados. E além disso, santidade perfeita nós teremos na glória. Nós não sabemos o que é isso. Nós temos faíscas do que é santidade, do que é piedade, nós temos desejos de santidade, mas nós nunca vivemos um dia sem pecado. O nosso ser é pecaminoso, mas um dia nós viveremos sem pecado. O pecado fará parte de um passado distante. Nós saberemos o que é viver santamente, pensamentos santos, emoções santas, palavras e atos santos. Esse dia chegará. Além disso, imortalidade. A morte será algo que ficou no passado, viveremos para sempre. Comunhão plena com Deus. Um dia nós estaremos próximos, estaremos vendo Jesus Cristo diante dos nossos olhos. Um dia, meus irmãos, isso acontecerá. Então é uma realidade indescritível, é incomparável e é indescritível. Eu concluo. O sofrimento é uma realidade no nosso mundo e nós conhecemos muito bem, nós conhecemos na nossa vida. Mas para aquele que está em Cristo, há outra realidade, a realidade da glória, a realidade da glória. O sofrimento e a glória na vida do crente são realidades inseparáveis nesta vida, incomparáveis, e a realidade da glória é indescritível. Como nós devemos viver então? Voltemos a um texto de Paulo. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, levantemos os olhos. Se os teus olhos estão apenas nas coisas temporais, é só problema. Levante os olhos para que você perceba que as coisas que não se veem, estas são eternas. E meus irmãos, como disse um pastor chamado John Trapp, aquele que está a caminho de ser coroado não precisa se incomodar com o dia chuvoso. Aquele que está a caminho de ser coroado não precisa se preocupar com o dia chuvoso. O dia chuvoso é um problema bem pequenininho comparado à coroação. É a nossa vida, meus irmãos. A coroa de glória está prometida aos filhos de Deus. A glorificação está prometida a nós. Em alguns casos vai demorar alguns anos a mais, em outros alguns anos a menos, mas não nos preocupemos com o dia chuvoso desta vida, porque a glória virá, a coroa virá. Que Deus assim nos abençoe. Amém.